Cleiton Rodrigues retornando aqui com o nosso curso de Java em Linux e Windows. Agora nós vamos para uma outra aula, onde nós vamos aprender a personalizar, fazer algumas personalizações na nossa janela gráfica, né? E adicionar também alguns componentes. Nós vamos adicionar alguns rótulos com fonte e cores diferentes e vamos aprender a colocar ícone em nossa janela e também vamos dar uma personalizada nas cores de fundo. Essas cores que eu vou estar mostrando aqui é para questão didática, porque eu particularmente não construo softwares, né, em Java com essas cores. E eu também não vou estar mostrando aqui tabela de cores, vou mostrar só algumas cores. E depois eu vou ver se na descrição do vídeo eu coloco lá algum link para estar redirecionando para algum conteúdo aí na web que tenha a tabela de cores que vocês podem estar usando, porque as cores que eu vou mostrar aqui não são nem tão assim legal, mas pelo menos é mais didático mesmo para estar mostrando, né? Então nós vamos copiar o conteúdo com o cat. Nós vamos pegar o conteúdo da nossa aula anterior, né, que é a config janela. Então vamos pegar aqui então cat config janela e nós vamos redirecionar ele, né, .java. Vamos redirecionar para nosso novo programa aqui, que vai ser janela personalizada. Janela personalizada.java. Então tá aí, vamos utilizar o Vim para fazer a edição, né, desse programa agora. E aqui nós vamos começar já fazendo as alterações. Então tá como config janela. Nós vamos colocar aqui janela, fazer sua alteração personalizada.java. Aqui eu tinha colocado o comentário da aula anterior, né? Então aqui vai ser assim, ó. Eu vou mudar essa função aqui, vai ser criar uma janela, né? Esse programa vai ser cria uma janela gráfica em Java com configurações personalizadas, né? Personalizadas. E aqui eu vou complementar aqui embaixo e aparência opa, eu coloquei, deixa eu só mudar aqui, e aparência também configurações personalizadas e aparência também personalizada, né? Também personalizada. Ponto. Data hoje também é 21. Nós agora vamos fazer uma alteração aqui, ó. Eu tinha colocado o import só para a classe JFrame. Nós não vamos usar só a JFrame mais, né? Inclusive nós vamos trabalhar com outros aqui agora. Então, como nós vamos pegar várias classes já do pacote JFrame, não muito nessa aula aqui, mas mais para frente vamos pegar mais. Então vamos fazer assim, ó. Tira o JFrame e coloca o asterisco. Isso aí simboliza que nós estamos fazendo o import de todas as classes do pacote Java Swing. Conforme quando for fazer a compilação dentro aqui do script do programa, o Java só vai importar as classes que tem necessidade. Tipo assim, nós vamos colocar como o JLabel, por exemplo, é uma. Então o JFrame, JLabel, e eu creio que hoje são essas. E só que nós vamos ter que importar também outro pacote. Nós vamos aqui, eu vou colocar até vou colocar aqui importando classes. Eu até vou colocar aqui importando classes também, classes do pacote java.awt. Então a gente vai colocar um import java.awt. Nós vamos pegar algumas classes aqui. Vai ser usado na realidade mais do AWT do que do Swing, só que para frente nós vamos utilizar mais do Swing. Então tá, aí eu vou mudar aqui também, né? É janela personalizada na declaração da classe personalizada. Continua estendendo JFrame. E aqui no método construtor também nós temos que alterar, né, o public. Tem que ser feita toda essa mudança, janela personalizada. E já vou lá embaixo também para evitar erro. Vou descer ali com Ctrl F nesse último aqui, ó, que é a parte de distância, né? Então janela personalizada. Essa parte de distância aqui é super importante, porque depois você faz todo o processo lá, vai compilar, dar um errinho. Apesar que não é nada que não possamos
consertar. Só dar uma pausada aqui, tornando aqui. Então tá, aí foi feita aí essas alterações, né, do nome. E aqui nós vamos fazer o seguinte: foi importado o JWT. Eu vou mostrar primeiramente a parte de cores de fundo. Então, como a gente vai trabalhar com componentes dentro da nossa janela gráfica, vai ter necessidade de fazer isso aqui, ó. Foi definido ali o super, né? Nós vamos ter que declarando um container. Esse container hoje utiliza mais outro tipo de container, mas eu vou começar com esse aqui, porque para esse tipo de componente ele é melhor, né? Para janela, para esse tipo de janela aqui, nós vamos trabalhar com o container mesmo. Então a gente coloca assim, declarando um container para a janela. Esse aqui é do pacote AWT. Então a gente coloca container com a letra lá maiúscula. Eu vou dar o nome dele de tela e nós temos que fazer essa declaração aqui, ó, get content pane, tipo um painel. E aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos setando layout como null, setando layout como null para melhor organização dos elementos na tela. Se não fizermos isso aqui, dá uma bagunçada, principalmente nós vamos colocar rótulos, né? E aí fica um pouquinho bagunçado. Então tá aí, nós vamos definir, vai ser assim, ó. A gente pega lá a tela, que nós definimos o container como tela. Vamos dar uma pausada aqui. Então voltando aqui é o seguinte, aí você põe lá o nome, né, tela.set layout, e aí nós vamos colocar aqui o atributo, né, o argumento na realidade, null. Então é isso daí. Nós setamos ele como null e agora vamos entrar na parte de, eu vou definir aqui, fazemos aqui, ó, definindo cor de fundo da janela. Então nós vamos começar com essa primeira configuração, essa personalização. Aí nós, para uma cor de tela no azul padrão, nós vamos fazer o seguinte: você pega também o tela, que é o nome do container, e nós vamos colocar set background. E aí nós vamos entrar com esses argumentos aqui, ó. Vai pegar da classe color.blue, já é um método da classe color, né? Vai colocar, vai ficar assim, ó, cor azul padrão. Então o nosso fundo de tela vai ficar com isso aqui, cor azul padrão. Aí já para iniciar eu vou compilar aqui, fazer uma compilação dessa janela personalizada. Vou entrar aqui na frente e fazer um javac. E nós já vamos visualizar essa janelinha azulzinha aqui, com fundo azul. Tá aí. Tirar só o C aqui, beleza. Tá aí. Aí, ó. Janelinha veio no meio normal, né? Conforme ela estava na aula anterior. E o fundo azul. Fica horroroso, né? Igual eu falei pra vocês. Isso aqui você não vai desenvolver um programa de jeito aqui que o usuário ele só vai abrir ele uma vez só e já fecha na hora. Então é muito feio mesmo. Tá? É só para ter conhecimento. Então aí por isso que eu estou falando que eu vou postar uma parte lá com alguns links para vocês estarem conhecendo outras cores que podem ser adicionadas, né? Esse aqui ficou muito feio. Nossa, meu Deus do céu. Vamos voltar lá de novo. Até não devia nem ter escolhido ele aqui não, mas é uma corzinha assim padrão, né? Mas muito feia. Aí, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou comentar aqui essa coisa feia que ficou aqui e vou copiar isso aqui, vou colar ali embaixo e nós vamos colocar outro tipo de cor. Então nós colocamos azul. Agora vamos entrar com as cores personalizadas, né? Deixa eu até colocar outro comentário aqui, ó. Cores personalizadas. Vai ficar menos agressivo aqui o negócio. Então aqui está como color blue, né? Aí nós vamos fazer uma alteração aqui nessa parte que está color. Na frente a gente vai ter que fazer uma instância dessa classe color, que já é diferente, new color. Aí aqui nesse ponto blue eu tiro ele e a gente entra com outro grupo de parênteses aqui e nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui já vai entrar numeração. Vou colocar 255 128,128. Isso aqui vai gerar uma corzinha salmão, uma cor salmão. Não é muito bonitinho também não, mas pelo menos já não é tão agressivo. Aí vamos ver aqui, vamos compilar de novo.
compilar e vamos rodar esse programa aqui para você ver como é que vai ficar a corzinha aí. Tá aí, ó. Na realidade é quase um rosa, né? Um rosa. Isso é um salmão, mas meio rosa. Tá, beleza. Vamos voltar aqui agora de novo, lá na ediçãozinha. E aqui eu vou copiar novamente essa tela aqui. Vou jogar aqui para frente. Vou comentar essa aqui, nós vamos colocar outro. Esse aqui que vai ser mais, na realidade, mais perto do rosa, ó. Quer ver? Você tira isso aqui, coloca 255, 228, 228. Esse vai ser mais um rosinha claro. Então nós vamos fechar aqui, compilar e vamos fazer essa compilação e rodar novamente o programa. Isso aqui são só as personalizações para cores de fundo, né? Aí, ó, já ficou um negocinho mais, pelo menos ele pequenininho assim, até que não é feio não. Aí, quando abre fica mais assim decepcionante, né? Mas tá aí. Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma outra edição aqui de novo. Eu vou copiar essa linha, né? Copiar ela, vou colar ela e vou comentar. E aqui nós vamos fazer o seguinte: eu já vou entrar com essa cor aqui, ó, 255, 255 também no segundo parâmetro aqui, e o último 204. Vai gerar uma cor palha. Cor palha. Então tá aí, compilando novamente e rodando o programinha, né? Então tá lá. Aí, ó. Essa aqui também é mais ou menos o mesmo resultado. Se abrir fica meio um pouquinho forte, né? Ela pequenininha até que ainda vai. Mas tá aí, gente. Igual eu falei, isso aqui não são cores que nós vamos utilizar nos nossos programas, não. É mais para vocês saberem conhecer a configuração. Vou comentar, né? Porque Deus me livre essas cores aqui. E aí nós vamos passar para uma outra parte agora. Essa parte agora vai ser para a gente trabalhar a definição de ícone para o nosso sistema. Quando a gente abre um programa Java, ele, igual eu já mostrei aqui no Linux é diferente. Os ícones ficam aqui, ó, nesse lançador. Ou então quando você usa o Alt mais o Tab, ela mostra os ícones, ó. Tá vendo? Então é aqui, na janela em si não aparece. No Windows já aparece tanto nessa parte aí dos ícones que ficam minimizados, né? Lá no caso é diferente. Ou então na própria janela. Aqui, só que aqui nós vamos conseguir definir também, ó. Então vou colocar aqui definindo o ícone para a janela, né, um íconezinho. Aí eu até já criei um ícone bem fuleiro, que eu não sou muito bom para essa parte aí de design, né? Fiz aqui utilizando a ferramenta do Linux, que é o GIMP, que eu não sei mexer muito nele ainda, mas vou aprender. Eu tenho que decidir uma coisa primeiro, ou programo ou eu sou designer, então eu preferi programar. Eu não sou muito bom em isso não. Aí o nome desse ícone é esse aqui, ó, ícone janela .png, foi o padrão que eu escolhi lá. Então a gente usa essa declaração de imagem ícone, que também é do pacote AWT. Aí o nome eu defini como ícone e aí vai receber o argumento de new imagem ícone, e lá dentro entra o arquivo que vai ser procurado. Aí aqui eu vou setar, nós vamos setando o ícone para a janela, para a janela. Então nós vamos setar, aí seta dessa forma aqui, ó, set, aí já é o contrário, ícone imagem já é outra classe também, um método, né, da classe na realidade. Set ícone imagem, e aí entre os parênteses a gente coloca ícone, que é a variável que eu criei lá em cima, né, que pegou a imagem, que ia estar armazenando aquele valor, e mais esse atributo aqui, mais esse método getImage. Sem ele aqui não entra não. Beleza, então aqui nós já vamos conseguir ter um íconezinho, quer ver? E o ícone eu até já deixei salvo aqui na pasta, olha. É esse ícone aqui, ó. Eu coloquei um CJ, curso de Java, né? Então tá ali o ícone. Nós vamos compilar novamente aqui, deixa eu já pegar o buffer aqui que está salvo, Javac lá. Vamos compilar se não der nenhum erro, porque funcionou. Então funcionou. E tá aí, ó, a janela vai abrir normal, igual eu falei. Agora quando a gente vem aqui no lançador, ó, deixa eu ver se o programa está aqui no lançador. Aqui, ó, tá vendo? Janela gráfica em Java mais configurações, ó, tá mostrando lá o rótulo do programa, que tá o ícone. Se eu usar o Alt Tab também, ele mostra lá. Aqui, ó, viu? Então é isso aí. O programa é essa parte aí. Lá no Windows, quando a gente abrir, deixa eu até voltar aqui de novo, aqui rodar aí.
Quando a gente abrir, vai aparecer o ícone padrãozinho aqui, porque essa parte dos controladores no Windows ele fica do lado de cá, né? Então aí o ícone entra aqui e o nome da janela. Vamos voltar aqui a nossa ediçãozinha no Vim para continuar na parte de configuração. Então agora nós já vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou voltar aqui em cima no cabeçalho. Deixa eu abrir o modo de inserção aqui. E nós vamos já declarar, fora do método construtor, viu? A declaração. A gente declara fora do método construtor, que é o padrão mesmo para programação. A gente vai colocar assim, ó. Declarando elementos da janela. E esses elementos de hoje que nós vamos estudar, eu não posso demorar muito, são os rótulos, né? Então, peraí, deixa eu só voltar aqui. Rótulos. Beleza. E aí a gente vai declarar da seguinte forma. É um JLabel, é uma classe para rótulos JLabel. Esse aqui é do pacote JavaSwing, viu? Então tá dentro. Se eu fosse colocar import por import, eu teria que colocar lá javax.swing.jlabel, igual eu coloquei para o JFrame. Por isso que eu coloquei aquele asterisco para pegar todas já. Conforme tiver necessidade na hora da compilação, o Java já coloca, né? Então tá aqui, ó, JLabel vai ser rótulo, né? Vou utilizar esse nome rótulo 1. E para não ter que digitar tudo, eu vou copiar aqui e vou jogar mais 3. Eu vou colocar 4 rótulos. Eu vou alterar só o nome deles aqui. 2, o 3 e o 4. Beleza. Então aqui nós fazemos a declaração, e aqui embaixo, esse restante aqui é tudo que estava na aula anterior, ó. Aí aqui embaixo vamos fazer assim, ó. Depois dessa parte da imagem, nós vamos colocar aqui, ó, instanciando rótulos. Nós vamos fazer a instância deles agora, instanciando rótulos para a janela. E nós vamos instanciar da seguinte forma. Eu pego lá o nome que eu defini, rótulo 1, igual a new JLabel. Ele é um tipo JLabel, né? E aqui dentro eu coloco o título que vai ser o rótulo. Aí eu quero que esse primeiro tenha o nome, seja nome, né? O título que ele vai aparecer. E aí eu vou fazer uma cópia aqui dele aqui. E vamos colar mais 3 vezes. Vamos ao fazer só a edição. O 2 vai se chamar idade. Esses rótulos aqui por exemplo, se eu for fazer um cadastro de cliente, aí eu coloco o JLabel como rótulo e na frente coloco o J, que nós vamos estudar depois, J Text Field, que é aquela parte do campo de texto, né? Então o rótulo serve para isso. Vai ser idade, o terceiro vai ser telefone, vou colocar, parecendo até que é para um cadastro, né? Telefone. E aqui a gente tem que mudar também, porque senão dá problema. Deixa eu mudar logo aqui. E o 4 eu vou colocar como celular. Celular, beleza. Feito isso aqui, nós definimos o rótulo. Agora temos que fazer mais umas alterações. Nós vamos fazer agora a parte de posicionamento desses elementos que é o posicionamento dos rótulos na tela gráfica. Aí, para fazer o posicionamento, a gente usa esse método aqui, ó. A gente pega primeiro o nome do rótulo que a gente quer, ponto setBounds. E aí aqui entre parênteses vamos declarar o posicionamento. São colocados 4 sequências numéricas, né? Então vai ser eu quero colocar os 50, são dezenas, 20, aí esse que vai ter 80 e 20 novamente. Aí esse posicionamento ele é o seguinte, o que ele vai estar definindo aqui? Só ver aqui que eu tinha deixado uma parte aqui para trás. Vai ser coluna, linha, comprimento e altura, né? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui na frente eu vou fazer um comentário aqui, ó. Esses elementos eles vão estar entrando como aqui, ó, posicionando os rótulos na tela, né? Já tá, vou até pegar ali mesmo aqui, ó. Não é aqui não. Deixa eu pegar ali, ó. Coluna. Eu vou até mostrar uma imagem para explicar isso aqui direitinho. Linha, comprimento e altura. Então, respectivamente, esses números, esse posicionamento é o seguinte: o 50 seria o posicionamento do rótulo na coluna que ele vai entrar. O 20 seria linha,
o 80 o comprimento e o 20 a altura. Deixa eu mostrar aqui que na pasta que tem, ó. Eu tinha deixado uma imagenzinha separada aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vai aparecer mais ou menos de jeito aqui, ó. Por exemplo, o nome aqui, ó. Coluna seria 50 aqui, onde ele está, 50 coluna, né? O 20 é a linha que ele está. Esse aqui está no 20, a idade já está no 60, nós vamos ter que colocar depois. Comprimento seria aquele terceiro atributo, né, numérico lá. E o último seria a altura, a altura que ele pode alcançar. Por exemplo, se eu definir algum elemento desse aqui com algum tamanho de fonte que ele supera a altura, ele vai aparecer só parcial. Aí eu tenho que ir lá e alterar a altura dele para ele aparecer bonitinho. Então vamos voltar aqui. Tá aí. Os outros eu vou fazer o mesmo sistema também. Eu vou copiar aqui e colar mais os três e fazer a alteração. Então o rótulo 2, ele vai ter o seguinte, ele vai ser 50 também, que eu quero que ele fique alinhadinho lá. Aí o segundo de baixo, ele tem que vir na linha de baixo. Então eu vou pular mais, vou jogar 60 para não ficar colado. E aí esse aqui continua 80 e o outro 20 mesmo, a altura é a mesma. 50, o rótulo 3 também vai estar na coluna 50. A linha dele vai ser 8, deixa eu ver, 80, não, eu vou colocar 100 para não ficar muito perto. 100. Esse aqui eu vou ter que colocar ele um pouco maior, que eu acho que nós vamos usar uma fonte para ele lá, ele não pode ficar menor que isso aqui não. Então 120. E o último continua como 20 mesmo, isso aqui não vou alterar não. Aí o rótulo 4 vai ser assim, ó. Tá ali como 100, então esse aqui vai ficar 140. Também vou pôr ele como 120 e aí embaixo 20. Então tá aí. Agora nós temos que entrar com mais outros detalhes, viu? Esse negócio de rótulo aqui é um pouquinho complicado. Então nós vamos definir. Isso aqui eu vou mostrar só porque é a parte de personalização. Se fosse só posicionamento, sem fazer alteração de cor, de fonte, só isso aí já daria. Aí teria que fazer só mais um detalhe para adicionar eles à tela. Mas aqui nós vamos estar definindo, nessa parte de personalização, definindo cores dos rótulos. Então nós vamos definir da seguinte forma. Pego o rótulo 1, por exemplo, né, ponto set. Eu vou usar esse método aqui, ó, foreground, que é a parte de cor, né? Foreground, aqui dentro eu coloco esse primeiro, eu vou usar aquele mesmo padrão que eu usei para cores lá, color.red, que é o vermelho. E aí eu vou até copiar ele aqui e colar, que o 2 vai ficar assim, ó. O 2 vai ser o primeiro red e o segundo vai ser blue. Agora esses dois últimos eu vou fazer cores personalizadas para eles. Eu vou colocar mais dois aqui, voltar para o modo de inserção. E aí o 3 ele vai estar um pouquinho diferente aqui, ó. Vai ser aquele set foreground aqui dentro, new color. Vou colocar new color e vou usar um padrãozinho de cor aqui diferente. Vai ser new color, deixa eu ver, 190, 152, 142. Isso aqui vai gerar uma cor assim, mais ou menos salmão também. Salmão, não é bem salmão não, mas é quase. E esse aqui também eu faço a mesma alteração, o rótulo 4. Vou tirar aqui. Vou colocar ele como new color. Aí aqui eu tiro esse atributo red, né? E ele vai ser com esses números aqui, ó, 201, 200 e 100. Vai na tabela de cores, vai dar mais ou menos uma cor. Outro deu salmão, esse aqui vai ser uma cor meio amarela, assim, um tom de amarelo. Não é amarelo comum não, é um tom de amarelo. Vou colocar tom de amarelo. E esse aqui tom de salmão. Então tá, aí terminando essa parte de definição de cor, eu já quero ensinar aqui uma forma de definir fonte. Então a gente vai trabalhar com fonte, né? Agora para definição de fonte, deixa eu ver se eu deixei o arquivo aberto aqui. Não deixei não. Deixa eu pegar só um arquivo que eu tinha deixado aberto aqui. É esse mesmo, eu quero abrir ele. Quero abrir ele aqui porque eu não vou digitar não, é muita coisa, eu vou só copiar aqui, ó. Copiar o arquivo que eu já tinha. Não, mas ele não tá feito aqui não, pera aí. Eu tenho que ir na área de trabalho. Rapidão aqui, eu tinha deixado aqui uma cópia dela, janela personalizada. Deixa eu abrir aqui porque eu não vou digitar isso aqui tudo não, senão demora demais as aulas. E eu quero que fique uma aula com qualidade e sem ficar muito complicado. Então tá aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Já vou pegar esse comentário, só ele que eu quero colocar aqui, e vou voltar ali para nossa janelinha. Então aqui
fazer o seguinte, essa parte aqui agora já é para definição de fonte, né? Então a definição de fonte ela é um pouquinho mais, tem mais detalhes para serem falados, né? Então nós vamos vir aqui, voltando para o modo aqui de inserção. Então aqui embaixo está ali, ó, definindo fontes para os rótulos. Nós vamos trabalhar aqui, ó, lembrando que o nome da fonte tem que ser definido como está na opção de fonte do sistema. Por exemplo, nós vamos usar aqui o Comic Sans, Courier New, Arial, Lucida Sans. Aí tem Star Home, não vamos usar esses aí não. Vou usar só 4 deles aqui, 4 elementos deles. Esses são tipo assim exemplos de nomes que estão no sistema, né? Aí o estilo de fonte nós vamos trabalhar com bold, né, que é o negrito, mas tem a fonte italic, tem um plain que é o normal e tem um bold mais fonte italic, que é o negrito e itálico. E a numeração que vem no final, que eu vou mostrar aqui agora, é o tamanho. Então é assim que a gente faz a declaração de fontes para os rótulos. Eu pego o rótulo 1, por exemplo, ponto, set fonte. Aí aqui dentro eu vou colocar new, que já é outra classe que a gente está usando do AWT. O AWT tem muito conteúdo, a gente precisa bastante dele. Então new fonte. Aí aqui dentro vem o nome da fonte que eu vou usar, que vai ser Arial, por exemplo, Arial, só Arial mesmo, né? E aqui, vírgula, eu vou colocar o tipo de fonte que eu quero, ela uma fonte, não, esse aqui é minúsculo, só o F que é maiúsculo, fonte.bold, bold é todo maiúsculo as letras. Isso aí é negrito, e o tamanho eu quero o tamanho 14, vou começar com 14. Deixa eu já copiar isso aqui, colar mais 4 vezes, voltar para inserção, a gente agilizar a aulinha. E aí o segundo, tá como Arial, eu quero aquela fonte Comic Sans, no Linux também tem, MS. Então fonte bold, o tamanho eu já quero outro, já vou colocar como 16 para ir dando a diferenciação. O rótulo 3, não posso esquecer de mudar a numeração, senão dá conflito na hora de compilar. O rótulo 3 vai ser o seguinte, ele já vai entrar com Courier New. É o Courier New. Então aí eu vou colocar a fonte bold também, não vou mudar, vai ser 18. E o último, eu vou fazer a alteração, que é o rótulo 4. Deixa eu só ir ali, se não esqueço. Rótulo 4. Ele vai ser o Times New Roman. Times New Roman, e a fonte eu vou colocar ela como 20. Deixar tudo negrito lá. Beleza, terminado isso aqui é a parte de definição. Lá eu vou ver se eu consigo postar ou esse código completo, ou então pelo menos parte aqui das explicações, né? Aí para finalizar a gente tem que ir adicionando aqui, eu vou adicionando os rótulos à janela. Os rótulos à janela. Então nós fizemos tudo aquilo ali, instanciamos, declaramos os rótulos, instanciamos, fizemos toda essa configuração. Se não fizer essa parte aqui não aparece nada. Nós temos que adicionar a tela, então é tela.add, o método de adicionamento. Aí a gente coloca rótulo, vou colocar aqui o rótulo 1 e vou copiar ele e colar mais 3 vezes, vou alterar só o nome, né? Então aqui, ó, tem que alterar o 2, 3 e o 4. Feito isso, nós vamos fechar o programa, vamos compilar ele novamente e aí nós vamos rodar e vocês vão ver as alterações. Tá aí Java, tá aqui, ó, Java. Pronto. O programa está rodando, não apareceu, vou ter que ver ali o que foi que eu fiz. Ah, não apareceu, é porque demora um pouquinho. Então tá aí, ó. O primeiro rótulo é o nome, o segundo é a idade, o terceiro é o telefone e o quarto é o celular. Todos eles estão com tamanhos de fonte, com fontes diferentes, tamanho de letra também diferente e cores. E o posicionamento foi definido. Aquela parte que eu fiz lá do set layout, quando eu clico aqui para redimensionar, eles continuam no mesmo lugarzinho. Se eu não tivesse o set layout aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui um detalhezinho. Vou tirar o set layout aqui só para vocês verem o que vai acontecer. O set layout tá onde? Ah, tá aqui, ó, set layout. Vou comentar ele. Vou compilar novamente o programa, fazer a compilação e vou rodar ele novamente. Só rodá-lo aqui, ó. Olha lá o que vai acontecer. Dá uma olhada. Onde foi parar o celular? Tá vendo? Desorganizou a tela. Aí, ó. Olha só. Então é muito imprescindível colocar nosso set layout. Deixa eu só dar uma pausada aqui rapidinho aqui. Então, voltando aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui se eu já tinha... Tive que dar uma paradinha. Ah não, deixa eu organizar lá de novo. Foi a questão da set layout. Então ele é muito importante estar definido esse set layout aqui para que seja organizado, né, os elementos na tela. Ele só é preciso porque nós declaramos um container, né? Então com o container fica tudo tranquilo. Eu vou só finalizar essa parte aqui e vou mostrar esse programa rodando lá no Windows. Então tá aí, voltou lá, ó. Ficou certinho. Beleza, né? Então, gente, a aula de hoje é isso aí, né? Nós conhecemos aqui mais um pacote, né, que existe no Java. São vários pacotes, muita coisa. Ó, quem tiver interessado em ficar expert mesmo em Java, então fique sabendo que tem muito conteúdo para estudar, mas muito mesmo. Tem classe para todo jeito aqui. Java se desenvolve para tudo, né? Para dispositivos móveis, para outros itens eletrônicos, desktop, web. Então Java está instalado em tudo quanto é tipo de dispositivo que você pensar. Então hoje nós conhecemos aí, nós fizemos até um import do pacote Java Swing só com outras classes, né, que nós usamos o JLab, está aí. Da classe AWT nós conhecemos o container, nós definimos esse método set layout, que é do AWT também. O image icon do AWT. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente usou ali. O color, né, que está aqui, ó, color, a classe color também é. Então, o que nós fizemos? Nós personalizamos a nossa janela com rótulos, com cores diferentes, fontes diferentes, posicionamento. Conhecemos aí o JLab, colocamos ícones, né? Então, eu vou dar só uma pausinha aqui e vamos lá para o Windows para a gente estar rodando esse programa lá. Então, retornando aqui, eu vou compilar aqui, só compilar o programa, né? Que é o Javac, janela personalizada. Vamos compilar ele e vamos rodá-lo. Vamos rodá-lo aqui. Eu não vou nem mostrar item por item, não, mas já vou mostrar só as diferenças. Olha aí, ó. Eu tinha, como eu havia falado, aqui no Windows é diferente. O ícone já entra na janela e ele está aqui, ó, também. Se eu fizer o Alt Tab também, ele mostra lá, ó. Tá aí o posicionamento. Também, se eu redimensionar, não altera nada, continua lá o ícone. Eu não vou nem mostrar aquelas cores horrorosas que eu mostrei, não. Aqui eu só ia mostrar o funcionamento porque foi combinado dessa forma, né? Toda janela gráfica que eu criar agora, eu vou vir aqui no Windows e rodar ela, né? Então o programa está compilado, está aí. Na próxima aula agora nós vamos estar dando sequência. Vamos pegar mais elementos gráficos para colocar em nossas janelas. Então continue ligado aí no canal e até a próxima aula.